Olá, corretor amigo, corretora amiga. No último vídeo eu comentei sobre o questionário que eu costumo fazer nas palestras que a gente dá aos corretores. E a orientação da produção, que é uma única pessoa chamada Clóvis, ele não tinha conhecimento desse questionário, achou muito interessante e seguir as dúvidas ou seguir as dificuldades que os corretores dessa palestra se pronunciaram através do questionário, a produzir alguns vídeos sobre essas questões aqui mencionadas, que são questões reais, né? Seguindo a orientação e a sugestão muito bem-vinda do meu amigo Clóvis, eu me deparei no último vídeo com essa questão da dificuldade da documentação, que eu já indiquei o curso do Cresce, e referente à venda de imóvel de posse, não existe curso. Existe a curiosidade, a pesquisa de procurar saber o que é uma posse, né? Qual é a origem da posse? É importante que o corretor saiba, existem regiões onde existem mais posse e outras menos posse. Em regra geral, as cidades maiores, a quantidade de venda de imóvel por direitos possessórios ou concessão de direitos possessórios ou uma escritura de declaração de direitos possessórios ou escritura de declaração de cessão de direitos possessórios ou outros nomes aonde existe o nome possessório, indica que aquele imóvel não tem a sua regularização frente ao registro de imóveis, tá? Esse imóvel, ele não dá financiamento. Esse imóvel pode ser uma dor de cabeça, pode vir a ser um imóvel dor de cabeça se não souber fazer uma análise documental do que a pessoa está ali propondo na captação de venda. Então veja a figura do captador de imóvel como é importante. Já em outros vídeos para trás falei só sobre captação. Interessante você ir lá para trás e ver. Mas antes que eu me esqueça, corretor, corretora, ajude o canal Corretor Esclarecido a crescer. Compartilhe com os amigos, se inscreva, dá o seu like e faça sugestões na página. Faça perguntas pela página, faça observações que você achar necessário. É muito bom, muito importante para a gente, tá? Voltando então, falando de posse, qual que é a origem dessa posse? Eu moro em região que existe muita posse, litoral. Todo litoral, além da posse, existe também as terras de marinha, tá? Que é uma posse diferenciada, porque o imóvel é da União e eu tenho a ocupação de um imóvel na marinha. Então, estamos falando de uma posse muito específica, que não é nem de... se fala assim a concessão de uso, tá? Na compra e venda, na escritura. Então,
imóvel em terras de marinha, não é terra da marinha, é terras de marinha, que são terras da União, que você vai verificar se o RIP, Registro Imobiliário no Patrimônio da União, está atualizado. Lá você tem duas formas de verificar a situação do imóvel. Se ele é só ocupação ou se ele é fureiro. A diferenciação é básica. Ocupação, todos os dois imóveis têm que ter RIP. A ocupação, você faz uma escritura, e o fureiro faz-se a escritura e leva a registro de imóveis. Tá? Mas a grande maioria dos imóveis, em todo o nosso litoral do Brasil, a grande maioria, mais de 90%, é ocupação. Ok? Tiremos essa situação e vamos para o imóvel de posse. O imóvel de posse, nos últimos anos, a legislação tem facilitado para os posseiros devidamente e verdadeiramente detêm a posse com ânimos de dono. A legislação tem ajudado bastante a arrumar, a regularizar este imóvel, através de alguns institutos. Tem institutos que foram agora realizados, houve mudanças recentes, agora de 2017, 2018, significativas, auxiliando na regularização do imóvel de posse. Então veja, existem os tipos de posse. Tem o professor Sanches, colega advogado, que fala muito, várias e N palestras dentro do Cresce de São Paulo, referente à posse. Conheço vários colegas corretores que o seguem no YouTube, autor de vários e vários livros. Veja vocês como eu, passando a vocês a experiência acumulada que eu tenho no meio imobiliário, como corretor que sou e como advogado do direito imobiliário que pratico há alguns anos. E antes, fui muitos anos perito judicial, onde para ser perito judicial precisa ser técnico. Existe o perito judicial na área de medicina, médico, na área de contabilidade, administrador, contador, na área imobiliária, na área de medição de terras, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, arquiteto e técnico com habilidade para tal. Então, minha primeira profissão como engenheiro, fui muitos anos, em torno de 11 anos, perito judicial. Tanto contato com advogado, com juiz. Naquela época era tudo presencial, processos físicos. Acabei me interessando e gostando do direito, e após a faculdade de Direito tirei a minha OAB e fiz a minha especialização, minha pós em Direito Imobiliário. A palavra pós hoje, a título de curiosidade, pela Instituto do Governo que regula, que me faltou o nome agora, ela não existe mais. Hoje a palavra pós é substituída por especialização. As pessoas vendem pós, na verdade vendem a especialização, tá? Na época que eu fiz era pós. O MEC,
lembrei da instituição. O MEC é que regula isso, tá? Está lá, para quem tiver essa dúvida, pode fazer a consulta. Bem, eu tenho essa experiência acumulada. Fiz muito uso capião, como perito e como advogado. Tem um número bem representativo em número de uso capiões realizado na minha vida profissional. E posso dizer a você que eu já vi algumas coisas absurdas no meio, da pessoa montar uma posse, né? E coisas aí por mais. Vamos falar das coisas boas, tá? Qual é o uso capião mais conhecido hoje no Brasil? Aquele que está na Constituinte, que é o que a gente chama de uso capião constitucional. Esse uso capião constitucional, basta você agir, são os requisitos, tá? Basta você agir com ânimos de dono, você morar no local por 5 anos, você não ter outra propriedade rural ou urbana registrada em seu nome, né? E não ter oposição. Veja, você não precisa ter documento de compra e venda, né? Documento de compra e venda, o advogado, a doutrina, justo título. Esse justo título pode ser um contrato de gaveta, pode ser feito um contrato em papel de folha ao maço, aquela antiga, escrito à mão. A compra e venda através de um recibo, um justo título. Hoje ampliou, antigamente era mais restrito, mas a legislação está facilitando muito a vida de quem detém posse. Existe posse melhor do que quem tem matrícula. Como isso? Corretor amigo, corretor amiga. A pessoa, quando é proprietária de um imóvel, ela detém duas coisas. Ela detém a posse e ela detém o domínio. O que é o domínio? Domínio nada mais é do que a sua escritura de compra e venda registrada na matrícula do registro de imóveis. Aquela certidão que você tira do registro de imóveis, aquela certidão que você obtém quando faz o registro na matrícula, isso é o domínio. E a posse, quando você a exerce, através do quê? Morando, aterrando, alugando, né? Existe um ditado que aquele que dorme no seu direito, aquele que cochila no seu direito, não pode reclamar depois, né? Então veja, você tem que mostrar que além de domínio tem a posse, que tem o documento. Agora, no uso capião especial, ou uso capião constitucional, como alguns chamam, esse uso capião, ele não exige o justo título, não exige recibo, contrato. Basta você estar 5 anos agindo como dono fosse, não ter oposição, ser mansa, pacífica, estar morando nesse imóvel, você e família, 5 anos. Não ter outro imóvel na zona rural e zona urbana. Esse uso capião pode ser feito, e recomendo, sempre em nome do casal. Tá?
porque a grande maioria também, às vezes, não são casados ou vivem numa união estável, tá? Esse é um tipo de uso capião que veio facilitar a quem tem esse único bem e que não tem documento. Pode ter sido invadido? Pode, com certeza. Invadir um imóvel abandonado, esquecido, estou lá 5 anos, 6 anos, 7 anos, meus vizinhos me reconhecem como dono, estou pagando água, estou pagando luz, fui à prefeitura, consegui abrir uma identificação, eu consigo provar que estou há 5 anos naquele imóvel. Agora, muita gente também compra, tá? Tem documento de compra. Agora, nos requisitos, não sei se eu acho que eu esqueci um requisito, esse imóvel não pode ser maior que 250 metros quadrados. Esse uso capião constitucional, ele se amarra também na metragem. Então, 250 metros quadrados. Bem, outro tipo de uso capião que nós temos, e aí a gente vai pular por o extraordinário. O uso capião extraordinário, e é importante que vocês saibam o seguinte, tirando o uso capião constitucional, os outros tipos de uso capião, que esse de 15 antigamente era 20, esse de 15 que tem um parágrafo que diz que se estiver morando no local ou explorar economicamente o local, reduz para 10 anos. Esse imóvel extraordinário, que de extraordinário não tem nada, ele também não precisa de justo título. Então veja, corretor e corretora, estamos só falando dos tipos de posse. O professor Xande faz menção aos seus vídeos que existem 32 tipos e tem mais 3 aí para sair. Está em projeto de lei. Então vejam vocês que esses que eu estou mencionando a vocês são os mais usuais, o que mais encontramos, né? Então, neste uso capião extraordinário, a pessoa precisa de 15 anos para adquirir. Atendi uma senhorazinha de 80 e poucos anos, aonde ela queria regularizar o imóvel para deixar regularizado para a única filha hoje. E ela falou, olha, eu tenho a minha compra e venda aqui da minha casa, mas esse terreno do fundo que dá para outra rua, eu comecei a limpar, aí cerquei e peguei, porque ninguém reclamou até hoje, há mais de 20 anos. Então, o proprietário daquele imóvel cochilou. Dormiu no ponto, não deu licença, não viu que foi feito o muro, que existe há anos e anos e anos. Essa senhora fez, por orientação, na ocasião, de um candidato a prefeito advogado, por orientação dele, ela fez uma declaração de posse no cartório de notas, tranquilamente vai caber fazer uma ação, um requerimento, mas na verdade é quase que uma ação, porque a petição é igual de ação, mas é um requerimento para abertura de matrícula por uso capião extrajudicial. Sim, todos esses usos capiões que eu estou falando, existem 2 formas de regularizá-lo. No judicial, para aquele que não tem pressa e que quer gastar menos.
ou no extrajudicial, que é mais rápido, mais célere. Tá? Então, uma das formas de regularizar o imóvel de posse é, na última análise, é uso capião. Tem casos que tem que se adotar outra forma de regularizar. Ah, tá muito tempo, mas dá para fazer a adjudicação. Tem que fazer a adjudicação. Outro dia eu comento sobre a diferença de adjudicação compulsória para regularizar, para uso capião. Voltando ao tipo extraordinário. Não precisa ter justo título. Tem que ser reconhecido como dono, provar que está há mais de 15 anos, né? Nele, 15 anos, não precisa provar que mora nele. Você pode ter outros imóveis. Ah, precisa... Não. Pode ter mais 10 imóveis, 20 imóveis. Não tem problema. Agora, se morar no local, ou se explorar o local comercialmente, a própria pessoa que está requerendo, diminui de 15 para 10 anos. Então veja, você vai vender um imóvel desse e vai ter o que falar para quem está comprando. Olha, toda a documentação, 15 anos, papapá, você vai comprar porque imóvel de posse custa menos no mercado. Então, para quem é investidor, para quem gosta de comprar coisa, a res, como o latim falava, o imóvel, tá? Ele tem um ganho financeiro na compra de um bem imóvel na situação de posse. Regularizou o imóvel? Com certeza, no mínimo, esse imóvel valoriza, no mínimo, esse imóvel vai valorizar 30%, 40%, 50% no mínimo. Porque ele adquiriu o status de imóvel registrado após a abertura da matrícula. Antigamente nós dizíamos, o advogado, que a melhor matrícula era aquela aberta a pedido do juiz, porque só existia o usucapião judicial. Depois de 4, 5, 6 anos, mesmo sem oposição, e ainda leva esse tempo, alguns estados menos, o juiz expedia a carta de sentença para que o oficial registrador abrisse a matrícula. Hoje, através do usucapião extrajudicial, você consegue, em média, São Paulo está conseguindo menos de 6 meses, mas no resto do estado de São Paulo e no resto do país é em torno de 12 meses, vamos colocar isso, mas um ganho enorme, um pouco mais caro, mas em um ano, em média, está resolvido. Então, corretor, corretora, meu amigo, minha amiga, o usucapião constitucional e o extraordinário foi comentado. Você já tem como analisar. Tem um outro que é o ordinário. O usucapião ordinário é 10 anos ou 5 anos para quem mora no local ou explora o local comercialmente. Veja, 10 reduzido para 5. Mas qual é o grau da dificuldade no usucapião ordinário? A pessoa tem que ter um justo título. Ele tem que ter uma compra e venda. Tá? Então ele tem que ter justo título. Ele tem que ter 10 ou 5. Pode ter vários imóveis. Veja, só no especial, no constitucional, que a pessoa que detém a posse não pode ter outro imóvel. Nos outros, isso não é impeditivo.
Então, se eu tenho um justo título, se eu tenho um contrato de compra e venda, se eu tenho um recibo de quitação de compra e venda, se eu tenho um documento de compra e venda e as mesmas regras, sem oposição, posse mansa, pacífica, 5 ou 10 anos no imóvel, comprovação da posse de outras maneiras que houverem. Exemplo, a concessionária de energia, ela dá uma declaração de quando instalou a energia e a pedido de quem. E se já passou por 3 donos e mudou os proprietários também na concessionária, ela também dá. Isso é uma prova que não... Uma prova... Eu, no uso capião que eu fiz para uma certa pessoa, a pessoa tinha 28 anos que ele pediu e continuava no mesmo imóvel. Há 28 anos atrás, quem sonhava com a facilidade de regularizar a posse? Eram mais difíceis, levavam mais tempo e eram mais caras. Então veja, fiz menção a 3 tipos de posse que é totalmente possível regularizá-las, sendo todas possíveis pelo judicial e extrajudicial. Aquele que está tendo dificuldade para vender o imóvel de posse já começa a ter aí uma luz, né? Existem outras posses? Existem. Mas eu acho que a gente deve se concentrar pelo menos nessas 3. Existe a posse familiar, que estão chamando de familiar, que é aquela onde o homem ou a mulher foi abandonada dentro do imóvel e esse imóvel tem escritura. A pessoa some no mundo, vai para outro país, larga a mulher, ou a mulher larga o homem. Depois de 2 anos, a pessoa pode requerer, tem todos os trâmites, tem publicação, tem toda uma série de requisitos, mas bastam 2 anos para o cônjuge que ficou no imóvel, com filho ou sem filho, pedir o uso capião dos outros 50% do imóvel que mora. Então veja, é uma novidade trazida. Uma novidade que veio também agora em 2017, muito bacana, que é a regularização através da posse exercida, mas aí é outro nome, da laje, do uso do piso superior. Hoje é possível vender a posse de um piso superior, é possível abrir uma matrícula de, entre aspas, de um sobradinho, embaixo uma pessoa, em cima outra, tá? Ele tem a posse da parte de cima, é independente da parte de baixo, ele não precisa entrar por dentro do imóvel para ir para cima, ele vai no seu imóvel que está no piso superior. O pessoal tem chamado isso na doutrina direito de laje, vulgarmente chamado direito de puxadinho, né? Ou seja, é a regularização chegando a todos os cantos do Brasil, facilitando a vida de quem tem esse tipo de posse, né? E assim vai. Me estendi. Existem outros tipos de posse também, a posse tubular, que é a mais fácil, que é aquela... E veja, eu não comentei com vocês a origem, o porquê as pessoas têm posse. Então, rapidamente, falei 3 tipos de posse, 4 praticamente. Qual é a origem da pessoa vender posse, comprar posse? Como que isso acontece? Na área de
casas, de lotes, de terrenos à venda, ao corretor, quando for elaborar um contrato de posse, você não vende lote, você vende terreno, porque lote é de loteamento. Terreno é referente à gleba, referente a uma área maior, que você está vendendo aquele pedaço, aquele terreno, você está parcelando o solo. Existe uma lei para parcelamento de solo, mas muita gente faz loteamento clandestino, irregular, e também tem os loteamentos aprovados que depois não conseguem a sua incorporação, a sua inscrição no registro de imóvel, mas vendem. Dentro dessa situação, existe N proprietários que possuem imóvel, terrenos que já construíram, já edificaram, que foi passando um para o outro pela posse. Quer dizer, é um estado fático, né? Em loco, você verifica que a pessoa está ali há X anos, ocupando aquele meio lote, ou um lote inteiro, ou uma área maior, né? Na zona rural, também, loteamento pela zona rural, atendendo ao INCRA, ao 6766, que é a Lei de Parcelamento de Solo. Então, vejam, existe um grande número de posse originada em loteamento irregular, em loteamentos clandestinos. Existe uma diferenciação, tá? O clandestino nem entrou em nada, ele fez lá uma plantinha e vendeu para os incautos da vida, pessoas que não têm condições de pagar aluguel e precisa morar em algum lugarzinho, N motivos. E existe o imóvel, que é o loteamento irregular, que é aquele que tem até a sua aprovação. Ou aquele imóvel que também é regular, tem a sua matrícula, mas a loteadora faliu. A empresa loteadora, existe muito disso, encerrou as suas atividades. Empresa que só fez um loteamento, 2, encerrou a atividade. Ficou muita gente a ver navio, onde que estão esse povo, aonde que estão esses proprietários, como fazer. E vai vendendo, um vende para o outro, outro vende para o outro. E aí todo mundo sabe, vou lá no local, os vizinhos reconhecem ele como dono, todo mundo, toda aquela região é de posse, e é o compra e venda de posse que vai seguindo. Eu atendo, essa semana mesmo eu atendi uma pessoa de um loteamento aqui, antigo. A primeira coisa que tem que fazer, fiz o levantamento através do registro de imóvel, tirei a certidão, inclusive tá aqui, né? Essa certidão está mostrando o quê? Que ainda está no nome de uma loteadora, dos proprietários. Vou agora buscar a certidão referente a esta incorporação, essa incorporadora, a essa empresa loteadora, se ela existe, né? Quer dizer, estamos começando a pesquisar qual vai ser a alternativa para essa cliente. Ela já é a terceira dona desse terreno que ela construiu uma casa, um meio lote. Quer regularizar. A posse dela, somada com o antecessor que ela comprou através de contrato, já somam mais de 12 anos. Como ela mora no local, né? É menos de 250 metros. Ela não tem outro imóvel, mas está dentro de um loteamento
regular de uma empresa que eu ainda vou tentar descobrir. Então, estou pesquisando. Então, corretor, é possível vender imóvel de posse com segurança? Inclusive, eu ministrei uma aula, de algumas horas, foi até, pode dizer até que foi quase um curso, sobre a garantia de poder vender imóvel de posse. Como vender imóvel de posse com garantia. Corretor, esse é outro nicho de mercado. Vou vender imóvel de posse, mas qual é a garantia na venda? Conhecendo o imóvel, visitando o local, conversando com os vizinhos e fazendo o levantamento do que existe de documento, tá? Acredito que sobre o assunto posse tem muito mais coisa a ser falado, mas aquele que tem receio de vender posse, dificuldade, primeiro você pode fazer uma parceria com um advogado, onde ele pode ajudá-lo a tirar dúvidas, né? Para que você possa vender o imóvel. Em troca, você vendendo o imóvel, você pode indicar esse colega que te ajudou, que te orientou na venda. Existem vendas de posse muito sadia. Aqui na minha região, houve há muitos anos atrás uma tromba d'água, né? E muita gente foi embora. Imóveis no centro da cidade. Tem muito imóvel irregular, mas são posses de mais de 30 anos, né? São posses que eu prefiro vender até essa posse de que alguém que tenha título, porque ele só tem o título, ele não tem a posse, ele só tem o domínio, ele tem o documento, mas ele não exerce, porque tem ali naquele local uma pessoa mais de 30 anos. Então, se ele quiser, eu quero esse meu imóvel, se ele ajuizar uma ação, essa ação aonde ele é autor, ele vai virar réu, porque quem está lá, através da súmula que existe, ele vai pedir para uso capir. Ele vai aproveitar aquela ação para entrar com uso capião, uso capir, tá? Veja, assunto é inesgotável. Tem muito para se falar sobre posse. Já fiz muito uso capião e tenho a dizer para você que todo dia tem uma novidade. Todo dia a gente enfrenta uma situação. Trabalho muito com regularização de imóveis, é o meu nicho de mercado, tá? Mas é um conhecimento que eu tenho, que eu quero passar para você, corretor, corretora, para você poder vender imóvel de posse sem receio, com garantia. Existe possibilidade? Sim. Compartilhe o nosso canal e muito obrigado pela sua atenção.